Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. O título da nossa mensagem de hoje, que é a sequência dos assuntos passados, as veredas da justiça traz renovo de vida? As veredas da justiça traz renovo de vida? Vamos pensar neste assunto, num assunto tão sério que estamos falando dentro da palavra de Deus. Oremos então. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com essa pessoa que assiste este vídeo agora. Senhor, eu não posto oração da tarde, oração da manhã, oração da noite, mas eu posto, Deus, a oração, Deus, do princípio do dia para este vídeo, pedindo ao Senhor que esta palavra, Deus, ministrada entre no coração desta pessoa que assiste o vídeo e que ela entenda, Deus, qual é o propósito do Senhor para a vida dela. E que ela entenda também, ó Deus, que por mais que a pessoa siga essas orações desta hora, daquela hora ou de qualquer outra hora, mas não seguindo o que diz a palavra do Senhor, que nada disso, ó Deus, traz benefício à pessoa. Que o mais importante é estarmos, ó Deus, dentro do plano do Senhor e vivemos uma vida santa para o Senhor. Então guarda esta pessoa, desses youtubers da vida, dessas pessoas que estão criando essas estratégias, ó Deus, para ganharem dinheiro, para comprar a mente dessas pessoas, e levas, ó Deus, estas pessoas a entenderem, justamente esta pessoa que assiste o vídeo, a entender o propósito eterno do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos assim, pedindo ao Senhor misericórdia pelas nossas vidas e pelas vidas dos nossos familiares e amigos. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Meu querido e minha querida, o propósito que eu deixo a palavra de Deus todos os dias, basicamente para você, é para que você cresça no conhecimento da graça, do amor do Senhor e daquilo que Deus requer das nossas vidas, sendo santos diante dele. Não adianta orarmos, não adianta pedirmos a Deus, não adianta imitarmos orações feitas, estas gravadas por aí, e alguns youtubers até pedem para repassar a oração. Nada disso adianta se o seu coração não for íntegro e sincero a Deus e sem você ter uma vida com Deus. Nada disso vai beneficiar você se você não estiver dentro da palavra de Deus. As veredas da justiça traz renovo de vida? É uma pergunta e disso vamos falar hoje, seguindo a mensagem de ontem. Vamos ler no Juízes capítulo 20, o versículo 1 e 2, que diz assim o versículo 1. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se reuniu como um só homem, desde Dan até Berseba, ou desde o norte até o sul de Israel. Os homens de guerra se reuniram, isso que está dizendo este versículo, com a terra de Gileade, com as pessoas que estavam também do outro lado do Jordão, aquelas 2,5 tribos também mandaram os seus guerreiros para se reunir ali com a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispá. Quero trazer para você entender Mispá. Era uma das cidades da tribo de Benjamim, que estava a aproximadamente 8 quilômetros, de Gibeá, onde fora cometido aquilo que meditamos ontem, deles, os homossexuais ali querem ter relações, trataram de ter relações sexuais com o levita, como não conseguiram, então tiveram com a concubina desse levita, levando-o a sangrar até a morte. Então, as congregações, as 11 tribos de Israel, depois de receber aqueles pedaços do corpo da mulher para as 12 tribos, 11 delas se indignaram, menos a tribo de Benjamim, a tribo daqueles que cometeram o crime. Eles foram omissos, Benjamim foi omisso e não significou nada receber parte do corpo daquela
a concubina ali daquela mulher que o seu marido então cortou em 12 pedaços. Benjamim também recebeu uma porção, mas eles não se indignaram, ficaram como se fosse normal o que aconteceu. Versículo 2 diz: e o chefe de todos os povos, de todas as tribos, nessa Bíblia está dizendo o chefe, mas na nossa Bíblia está dizendo os príncipes, né, que era mais de um príncipe, era representante de cada tribo, de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus. E os príncipes de todos os povos, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus, ou no ajuntamento desses 400 mil guerreiros que juntaram, né? Está dizendo aqui, 400 mil homens a pé ou de pé que desembainhavam a espada. Ou melhor, 400 mil homens preparados que desembainhavam a espada para a guerra. Isso é o que nós lemos. E eles então tiveram um conselho, né, entre tribo a tribo. Cada príncipe reuniu a sua tribo, contou o que lhes fora informado, mas viram o produto desta tamanha loucura que fora cometido ali na tribo de Benjamim, na cidade de Gibeá. Né? Então entendemos que eles estavam 8 quilômetros agora acampados ali perto de Gibeá. Bom, o que eles fizeram é isso. Depois de se aconselharem, né, de entenderem que não poderiam deixar este mal ficar impune, até mesmo porque eles temiam a punição geral de Deus sobre eles. Até então, nos últimos capítulos que nós meditamos, Deus estava calado. Depois dos juízes lá, principalmente de Sansão, Deus estava calado e cada um, por não ter liderança, fazia o que lhe agradava, o que lhe dava prazer. O que ocorre então é que um espírito maligno, um espírito de demônios, né, entra ali na cidade de Gibeá. E por que eu digo um espírito? Porque foi o mesmo espírito maligno que levou Sodoma a virar o que virou, a ponto dos homens casados ali gostarem de ter relação extraconjugal com outro homem. Eram casados com mulher, mas amavam ter relação extraconjugal com outros homens. E Deus então destruiu a cidade de Sodoma, de Gomorra e as cidades vizinhas ali, porque este mal estava alavancando. E o mal, quando ele não é cortado pela raiz, ele alavanca e ele produz muitos terríveis frutos. O que acontece então é que estas 11 tribos resolvem, e eles entendem que o mal foi gravíssimo, resolvem então ir para Mispá. Mispá, como eu disse, 8 quilômetros de Gibeá, e ali então chega ao conhecimento dos benjamitas que eles estavam reunidos ali. Só que o que aconteceu em Mispá foi algo muito, muito bonito. Eles então levaram à congregação o levita, o vítima marido da morta que estes homens devassos ali levaram, né, usaram, e acredito que a maneira que eles fizeram a relação com ela era como se estivesse fazendo com homem. Então não foi a relação normal de um homem com uma mulher. Eram vários homens penetrando-a. Acredito que foi uma relação anal. Por isso ela teve hemorragias e sangrou demasiadamente até a morte. Devem ter machucado muito esta mulher. E nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas vocês sabem que o corpo de um homem difere de outro homem. Um membro de um homem difere de um membro de outro homem. E então aquela mulher foi muito machucada por vias anais, e acredito que isto a fez sangrar demasiadamente, a fez sofrer demasiadamente. Então foi uma orgia satânica o que fizeram em Gibeá. Além disso, provocaram a morte. E além disso, o pedaço de corpo daquela mulher para cada tribo significava: eu coloco nas mãos de vocês agora o conselho que vocês devem tomar. Aí está o produto do crime, né? A prova do crime. Bom,
Eles então chamam este levita e pergunta a este levita como foi que isto aconteceu. O levita então declara para eles: olha, eu passando por Gibeá, ninguém me acolheu, mas um certo idoso dos efraimitas me acolheu na casa dele. Eu fui para a casa dele enquanto ali comíamos, bebíamos, festejávamos ali um bom momento para descansar já. Homens devassos, homossexuais, homens com apetites homossexuais vieram e começaram a bater na porta e tentaram tirar-me de lá para que eles tivessem relações sexuais comigo e após isso me levar à morte. Olha que situação muito difícil. Então, por isso eu fiz o que fiz. Como eles não conseguiram fazer comigo, eles levaram a minha concubina e fizeram com ela, com a ira, com a raiva por não ter conseguido o objetivo, por estar tomado talvez por demônios, por apetites satânicos. O que acontece? Ela então foi até a morte, sendo judiada, humilhada, maltratada por esses devassos. O que dizia o levita: agora eu coloco no conselho de vocês, aqui com o meu testemunho, o que deve ser feito está nas mãos de vocês. O levita esperava a justiça deles. E então estes homens prometem justiça e diz: nós não arredaremos nossos pés e não voltaremos às nossas casas. 400.000 homens, não voltaremos às nossas casas sem que a justiça seja feita e este mal seja banido, exterminado de Israel. Eles então preparam ali alimentação, porque imaginavam ficar ali muitos dias. Então separam os homens para se ocuparem da alimentação. O que ocorre é que eles, então, para não invadir, para não maltratar um irmão que era Benjamim, que era uma tribo das 12 tribos de Israel, o que acontece é que eles mandam, então, mensageiros a toda a tribo de Benjamim. E diz: por quê? Foi acontecido um mal tão grande, uma atrocidade tão grande, uma devassidão tão grande no meio de vocês e vocês permitiram isso? Ou o que ele estava dizendo: por que vocês não fizeram justiça imediatamente? Por que vocês, sabendo que este mal pode destruir todo Israel, vocês não fizeram justiça? E então eles propõem à tribo de Benjamim: entrega-nos somente os devassos. Entrega estes homossexuais aí, essas pessoas com esses apetites, imorais, impuros aí. E nós então os mataremos para que o mal seja exterminado. Era assim que deveria proceder em Israel, para que o mal acabasse. Você conhece o ditado que o mal se corta pela raiz. Cortando pela raiz, a árvore que ali existia não produzirá mais fruto, ela irá morrer, irá acabar aquele mal. O que ocorre é que eles, fazendo esse pedido, a Bíblia diz que a tribo de Benjamim os ignora o pedido. Ou, em outras palavras, a tribo de Benjamim preferiu os infratores. A tribo de Benjamim preferiu defender os criminosos, os profanos, os devassos, do que eliminar o mal que estava agora já entre Israel, porque os pedaços daquela mulher estavam nas 12 tribos de Israel. Eles ignoraram. E então os 400.000 guerreiros com seus príncipes não tinha outra alternativa, não tinha mais o que fazer. Agora precisavam fazer justiça. E a pergunta é: as veredas da justiça traz renovo de vida? Esse é o título da nossa mensagem. Se Benjamim tivesse ouvido aquelas pessoas, muitos males que iremos falar da agora para frente, atribuindo à tribo de Benjamim e as outras 11 tribos, não iria acontecer. Mas um mal muito grande irá acontecer por causa da omissão, por causa do desejo da tribo de Benjamim em apoiar os errados,
em omitir o erro, em fechar os olhos para o erro, em não entender, não ter sensibilidade de saber quão grande problema aconteceu ali. Eles não se condoeram com Levita. Eles não se condoeram nem com o idoso que morava ali, que outrora oferecera a sua própria filha virgem, para que eles fizessem dela o que quisessem, mas que não fizessem nenhum ato homossexual. Isto que o idoso estava dizendo: homens, não tenham este apetite de homem se deitar com homem, é profano, é errado, e isso vai trazer desgraça, destruição para todo Israel. Quantos males nós batemos palmas, quantos males nós recebemos e fingimos não ver. Hoje em dia, o evangelho que está sendo pregado, eu volto a repetir, tem sido um evangelho frouxo, um evangelho para atrair pessoas com os seus malefícios, com as suas maldades. Isso que Benjamim estava dizendo, que haja paz em Gibeá, que ninguém morra em Gibeá, mas ali morreu uma inocente, e ali seria estuprado, humilhado, maltratado um levita. Mas Benjamim não quis saber disso, não era da tribo dele, não era do povo dele. Os outros que tem os seus problemas para lá, eu não quero nem saber, mas foi a tribo de Benjamim, os devassos da tribo, é que criaram o problema. Você vai ver sempre em um grupo, em uma família, em uma sociedade, em uma nação, alguns devassos, alguns criadores de problema, em inglês chama troublemakers, que gostam de criar problemas. São pessoas que não têm ocupação, que talvez não tenha sanidade mental, que não convidou Deus para entrar na vida deles, e eles se jogam a esses caminhos difíceis, caminhos pedregosos, caminhos da escuridão, das trevas. Mas não há quem lhes avise, não há quem está dizendo para ele: você está errado, você precisa consertar a sua vida. Hoje, aqueles que deveriam ser os arautos do rei, os arautos da fé, os propagadores da fé, os propagadores da santidade, da sanidade mental, de uma vida com Deus, eles estão se calando a cada dia mais. E as nossas famílias sendo destruídas porque aqueles devassos, os transgressores, entram nas nossas casas e fazem o que quiserem, e nós estamos nos calando. As veredas da justiça traz renovo de vida. Ali estavam 12 tribos dizendo: nós vamos ter que fazer justiça, senão cairemos nas mãos do Deus vivo. Este mal tem que ser extirpado de Israel, antes que o próprio Deus pese a mão, e por causa deles terem sido determinados em zelar da moral, dos valores familiares e morais entre o povo de Deus, Deus se mete nisto com eles. E disso falaremos nos próximos capítulos, nos próximos dias. Mas eu quero dividir este Juízes capítulo 20 em algumas partes, e esta é a primeira parte, perguntando a você: será que você está tendo renovo de vida porque você caminha nas veredas da justiça? Será que eu estou tendo renovo de vida? A minha vida tem sido mudada, a minha vida tem sido ampliada, a minha vida tem sido alargada nesta terra, alongada nesta terra. Estou tendo longura de vida por andar nas veredas da justiça? Ou eu sou aqueles como Benjamim, que aplaudo o errado, aplaudo o erro, fico rindo de injustiças por aí, de coisas erradas que acontecem por aí, de pessoas sendo humilhadas, maltratadas, e eu dou risadas, e eu sou omisso, e eu não vou lá para denunciar o crime e dizer: esse crime tem que ser banido antes que alastre, antes que traga uma grande praga, um grande mal para o nosso povo. Será que eu sou omisso, ou eu sou aquele que amo as veredas da justiça?
Tem muita gente lendo e orando errado. É por isso que eu comecei a minha oração nesta manhã para você e para mim, dizendo a Deus para nos livrar dessas repetidas orações por aí, que esses bispos e etc. dizem oração da manhã, oração do meio-dia, oração da noite. Mas eles não pregam para você mudança de vida. Eles não dizem que você tem que andar com Deus para que Deus te ouça. Não adianta falar, repetir. O que promove para eles é dinheiro, visualizações e curtidas. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Para mim, não importa se você curte ou deixa de curtir, eu estou pregando a palavra de Deus. Se você não curte, é problema teu com Deus. E se você repassa, também é lucro para você e para Deus, para o reino de Deus, ou não. A decisão é tua. Mas eu quero pregar para você uma palavra pura e cristalina. E não adianta você repetir Salmo 91 sem você ser crente fiel a Deus. Não adianta você ter a Bíblia aberta em Salmo 91 se você não é crente fiel a Deus. Benjamim era uma das 12 tribos de Israel. Benjamim era o caçula de Jacó. Era o amado de Jacó. Depois de José, Benjamim era aquele que Jacó não quis abrir mão dele. Mas Benjamim optou pelo mal. E não é porque era parte das 12 tribos que não seria punido. Se você não tiver uma vida com Deus, se eu não tiver uma vida com Deus, não importa falar, repetir a Bíblia até o diabo repete. E repete muito bem. Mas o mais importante é andarmos pela vereda da justiça. Isso nos trará renovo de vida. Vamos ver onde está localizado isso. Salmo número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entenda isso. Somente se o Senhor for o seu pastor e guiar a sua vida, e tudo que você fizer estiver de acordo à palavra de Deus, Ele será o teu pastor. Então, nada te faltará. Isso é a ação de Deus, se você o tiver como pastor, como líder da sua vida, te fazer deitar em verdes pastos e guiar-te a águas tranquilas. Então, na Bíblia de Israel, ele diz que se o Senhor for o meu pastor, e eu tendo a certeza que nada me faltará, Ele me guiará por pastos verdejantes e a águas tranquilas. Mas no versículo 3 na Bíblia de Israel diz: Ele trará renovo à minha vida e me guiará pelas veredas da justiça, porque o seu nome é amor. Deus não é ódio, Deus não é tristeza, Deus não é aborrecimento, o seu nome é amor. Mas se Ele for o meu pastor, e Ele, sendo o meu pastor, não deixar nada me faltar, conduzir a minha vida, Ele trará renovo à minha vida, me fazendo caminhar nas veredas da justiça. Eu não serei injusto, eu não estarei do lado do errado para apoiá-lo. Eu irei denunciar o erro e dizer: você precisa servir o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você com esta palavra. Eu volto a perguntar: as veredas da justiça traz renovo de vida? Traz sim, se você colocar Deus no teu coração e começar a orar para Ele a tua oração, não é essas repetidas de YouTube, de Instagram, de Facebook. Não repita nada que os outros façam para tentar agradar a Deus. Viva a tua vida com Deus e Deus terá prazer nela e Deus te abençoará no nome de Jesus. Seguimos amanhã com esta mensagem, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu, no nome de Jesus.